Eu poderia falar por 3 horas sobre esse assunto, mas não se preocupe, esse vídeo só vai ter 2 horas e 59. Apresento a vocês o Walt Disney World. Walt Disney World é uma região em Orlando que tem mais de 110 km². Essa região foi comprada lá na década de 50, ainda pelo Walt Disney, para criar o que ele queria fazer da sua cidade, juntamente com uma expansão da Disneyland na Califórnia. 50 anos depois, essa região que o Walt nunca pisou tem mais de 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, mais de 40 hotéis, um próprio condomínio, além de experiências como jogar golfe, jogar basquete e outras muito mais diferentes, que eles conseguem acomodar dentro de toda essa extensão do Walt Disney World. E se o Walt nunca conseguiu pisar no seu mundo, ele se tornou referência não só para quem ama Disney, mas também no mundo inteiro. E hoje vamos falar exatamente tudo que você encontra e tudo que tem dentro do Walt Disney World. O Magic Kingdom é dividido em regiões. Essas regiões são temáticas, trazendo brinquedos relacionados àquele assunto. A Main Street é onde vai estar seus principais pontos. Você vai encontrar ali lojas, vai ter oportunidade de compras, comida, bebida e todas essas coisas, e onde que vai te deixar exatamente na frente do Castelo da Cinderela. A Main Street também é um lugar que passa a parada ao longo do dia e também aonde que você, ou um dos lugares que a gente recomenda, que você fique para ver os fogos do final do dia. Já Tomorrowland é cheio de brinquedos futuristas, brinquedos que hoje ou que na época traziam essa noção do futuro para as pessoas. Ali você tem desde o Tron, que é o mais novo brinquedo inaugurado no Magic Kingdom, que é uma montanha-russa super divertida e você anda exatamente na motinha do Tron. E você também tem brinquedos mais clássicos, como a Space Mountain e o People Mover. Se quem for no Magic Kingdom falar para vocês não irem no People Mover, senão vocês errados. Porque o People Mover é um dos brinquedos tranquilo, sim, você senta num carrinho, esse carrinho vai embora, você viaja e você, na verdade, só fica sentada dentro do carrinho enquanto ele roda por toda a Tomorrowland e você tem vistas maravilhosas, mas é uma atração incrível para você aproveitar, principalmente no final do dia, enquanto você descansa e recarrega suas baterias. Não há nada melhor ou tão bom quanto o People Mover no Magic Kingdom, e eu assino essa declaração. A Fantasyland é a região que fica logo atrás do Castelo da Cinderela. Essa região foi uma região que sofreu várias transformações ao longo do ano. É brinquedo entrando, é brinquedo saindo, agora é cerca de outra, agora juntou, agora separou. Mas ali é onde estão os brinquedos mais clássicos e é a região com mais número de brinquedos do Magic Kingdom. Ali você encontra desde brinquedos clássicos, como Peter Pan, até mesmo novidades, como a montanha-russa da Branca de Neve. Ali também é a região que você entra na fila para tirar as fotos com as princesas, é o carrossel, tem oportunidade também de compra e alimentação. Já a Frontierland é uma região além da fronteira, ou meio Velho Oeste. Essa é uma região que também está em transformação. Essa é uma região que você vai encontrar em reforma e pelos próximos anos vai ser assim. A Tiana Bayou, que é a atração que foi reformada para a Tiana, e essa é uma atração de água, e você também encontra outros, e a gente tem brinquedos clássicos, como o Jungle Cruise, que se você fala inglês, se você tem influência em inglês, recomendo muito você participar, porque ele é super divertido. O brinquedo, que na verdade é um boto durante um jungle, um cruise, um cruzeiro pela jungle, e exatamente esse é o nome da atração, Jungle Cruise. E ali você vai ter muitas piadinhas, porque é o melhor. E assim, toda vez vai ser diferente. Então vão, porque vocês vão gostar bastante, principalmente se você fala inglês. Os brinquedos são um pouquinho mais desafiadores. Eles são um pouquinho mais diferentes e fogem um pouco do dia a dia. Um deles é o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe do filme, sabe o filme Piratas do Caribe? E todo mundo acha que foi criado a ride Piratas do Caribe por conta do filme, quando na verdade foi o contrário. Por conta da ride dos personagens, inclusive o Jack Sparrow, foi criado o filme. Louco, né? Mas é. E é nessa região que você encontra a Haunted Mansion. A Haunted Mansion
é possivelmente uma das melhores atrações de toda a Disney. Ela é um trem fantasma. E da primeira vez que eu fui, eu falei, eu não vou porque é um trem fantasma, né? Ai, não tem graça trem fantasma. Ai, que bobeira. Aí eu fui na Haunted Mansion. E, meu Deus, ainda bem que eu fui na Haunted Mansion. Porque é um dos melhores brinquedos. Ele é super bem montado, super lindo. Eu fiquei assim, de boca aberta, literalmente de boca aberta, porque eu falei, o que é isso que eu tô andando? Eu estava simplesmente encantada e hoje a Haunted Mansion é um dos meus melhores, é um dos meus brinquedos favoritos também. E nem só de brinquedos vive esse parque. Aqui a gente tem shows, e os shows são principalmente na frente do castelo, sim, na frente do castelo da Cinderela. E no castelo da Cinderela você também encontra uma dessas experiências diferentes, que é um jantar, almoço, ou café da manhã com as princesas. Sim, você não precisa ficar esperando muitas horas na fila para conhecer uma ou duas princesas. Você pode fazer essa reserva e ter um jantar especialmente com a presença das princesas. Essa é uma experiência paga à parte e não é um valor tão baixo assim, mas pode te economizar tempo, principalmente quando a gente está falando de um dia do parque. Dias no parque são muito corridos, a gente fica muito tempo na fila e é muito natural. Então você precisa ter prioridades. Brinquedos como Jungle Cruise, a Montanha-Russa da Branca de Neve, o Tron, a Space Mountain e outros mais concorridos podem ter uma fila muito grande. O brinquedo do Peter Pan mesmo, ele tem 2 minutos de brinquedo e você fica na fila quase 1 hora. Então você precisa ter não só um plano de guerra para o começo do seu dia, mas também saber exatamente o que você quer conhecer ali no Magic Kingdom. E experiências como poder comer com as princesas e economizar tempo da fila para tirar foto com elas e outras, pode economizar bastante aí do seu dia a dia. Outras experiências que também tem no Magic Kingdom. A Beach Bop Boutique, que é a boutique onde as meninas vão e saiam vestidas do cabeça aos pés de princesa. E para os meninos, eles também têm a oportunidade de sair como príncipe ou como pirata. Também no Magic Kingdom a gente vai ter um restaurante específico do Jungle Cruise e também específico da Bela e a Fera. Na região da Bela e a Fera você também tem a oportunidade de participar de um show bem exclusivo com a Bela e é o único local, ou um dos únicos locais, que a Bela usa o vestido dela de baixo. Se as crianças podem participar do show, se você é muito fã da Bela, fique parada no cantinho e antes dela sair, você pede para um cast member para você poder tirar foto dela com ela, tá? Eu cometi esse erro uma vez, foi bem triste, então eu recomendo vocês não perderem essa oportunidade. Também tem o brinquedo da Pequena Sereia e de outros mais clássicos nessas atrações. O Magic Kingdom em si, as pessoas vão te falar, não são brinquedos tão desafiantes. Realmente não são. Tirando a Big Town Mountain, a Montanha-Russa da Branca de Neve e o Tron, todo o restante, praticamente quase a família inteira pode ir. Até uma criança de colo, por exemplo, em alguns brinquedos consegue entrar facilmente. Então é importante que você entenda que esse parque não é um parque de adrenalina. Esse é um parque de nostalgia, de magia e principalmente de você ter um período bem tranquilo e bem prazeroso com a sua família. E falando de períodos tranquilos, em 2 momentos do Magic Kingdom isso não acontece. A hora da parada e a hora dos fogos. Se você quer ver a parada e os fogos de um bom lugar, sugiro você chegar com pelo menos 1 hora de antecedência. Isso porque todo mundo quer ver a parada e todo mundo quer ver os fogos. Então, os lugares para você assistir de uma forma legal e que você consiga ver o castelo muito bem, acabam ocupando muito rapidamente. Mas qualquer lugar da Main Street, você vai ter uma visão incrível do castelo. Sim, o castelo com os fogos. Então, assim, talvez não compense você ficar tanto na frente assim, para você poder, sei lá, passar, comprar uma pipoca, comprar uma coca, sentar e poder assistir aqueles fogos, porque é um momento incrível e é um momento muito, muito, muito emocionante para todo mundo. Sim, todo mundo vai chorar, se prepare para você chorar e principalmente se entregue aí. Se eu pudesse ter uma recomendação para o Magic Kingdom, é você se entregar aos momentos. Você entrou na fila para tirar a foto com a princesa? A hora que chegar na frente dela, tire foto, sorria, pergunte, viva essa emoção. Não fica com aquela, é uma pessoa que tá por trás. Tem muitos memes na internet, né? Eu abraçando o Mickey e eu estagiário atrás dando risada de mim porque eu sou adulto. Gente, mesmo se isso acontecer, você não vai ficar sabendo porque eles estão debaixo da fantasia. E 2, é tão genuinamente
amoroso, aberto, não só para quem tem criança, mas também para adultos sem criança, que você precisa esquecer. É um momento tão prazeroso que você tem que mergulhar. Você está ali do lado do Mickey. Tire foto com o Mickey, sorria, faça gracinha com o Mickey, faça gracinha com as princesas, faça graça na hora que você está ali na parada, dê tchauzinho, mande beijo, aproveite. Não deixe outras pessoas ou outras convenções falar para você: ah, você tá velho demais para experimentar isso. Não, você tá no Magic Kingdom. Você pode fazer isso. Nós chamamos de Epcot. Experimental Prototype City of Tomorrow. We call it Epcot. Esse lugar, o Epcot, não era para ser um parque. Na verdade, lembra que eu comentei que toda a região era para ser uma cidade futurista? Essa cidade, o Walt queria fazer como se fosse uma World Fair. Todas as pessoas do mundo ou as inovações do mundo aconteceriam ali. O que hoje a gente vê no Vale do Silício, por exemplo. Então ele queria criar uma cidade em que as pessoas morassem ali, que elas não precisassem de carro, que elas pudessem andar people mover mais tranquilamente e, claro, que elas pudessem todos poder viver em harmonia e também experimentar ali as melhores inovações. Essa cidade ficou no desejo de Walt. Depois que ele morreu, ela não se concretizou. Mas quando chegou a vez de criar o segundo parque na região, o Epcot voltou para a mesa, mas agora como um parque. Várias das possibilidades e das coisas que o Walt queria criar para a sua cidade se concretizaram. Sim, se tornou uma World Fair, tinha várias atrações e tem várias atrações ligadas com a inovação, como melhorar a vida das pessoas e, claro, transportes facilitados entre os parques. Mas o Epcot é esse parque da bola de golfe. E nessa bola de golfe tem inclusive uma atração. Mas antes de eu falar um pouco mais das atrações do Epcot, deixa eu explicar para vocês porque alguns brasileiros saíam um pouco decepcionados do Epcot. Na verdade, alguns ainda saem. O Epcot é um parque, como eu disse, mais criado para essa questão da inovação, das mudanças. Mas o mundo, entre década de 70 e agora, evoluiu muito rapidamente. Então, algumas coisas estão um pouco obsoletas, pode ser. Mas elas são atrações clássicas, como a Spaceship Earth, que está dentro dessa bola de golfe. Ali tem tantas coisas legais que a gente vai experimentando e vendo como que o mundo foi virando o mundo exatamente dentro dessa ride, que a gente às vezes até esquece o quão a gente evoluiu nesses últimos anos. Senta lá, vai andando e fala: meu Deus, essa atração está muito velha, sem perceber que talvez foi o mundo que andou muito rápido. E o Epcot, o foco dele é nessa questão e principalmente nessa parte um pouco mais cultural, inovação cultural, tecnologia e tudo mais. Então, os brasileiros, e eu senti muito isso da primeira vez que eu fui, não tinha tantas atrações com os IPs, né, com Mickey, as coisas, não tinha tantas coisas assim. Então você começava a andar e você falava assim, mas não tem nada, né? O Epcot ele é dividido em regiões. Então, cada uma dessas regiões vão ter brinquedos, atrações ou shows relacionados ao que aquela parte oferece. Então, a gente vai ter desde brinquedos envolvendo a NASA e experiências fora desse mundo, até mesmo boat rides bem tranquilas que a família inteira pode aproveitar. O Epcot oferece essa gama muito ampla de atrações, voltadas muito exclusivamente para essa parte de tecnologia, ciência, etc., mas também divertidas como Frozen e Ratatouille. A gente vai ter áreas como a da Moana, é uma atração que você anda por ela, aproveitando todas as coisas que a água pode nos fazer. Além dela ser informativa, ela também é bem interativa e você consegue desde tocar uma música ali na água, até mesmo todo mundo erguer a mão e a água ir bem para cima. A gente tem uma atração do Nemo, um aquário gigantesco, com diversos tipos de peixes diferentes. Se você gosta, vale a pena visitar porque é lindo e está muito bem organizado lá. A gente também vai ter a Soaring e a Living with the Land. Essas duas atrações são atrações que eu particularmente amo demais. Na Living with the Land, exatamente vivendo com a nossa terra. Então ele vai mostrar exatamente como que a humanidade trabalha e como que a gente tem que trabalhar com inovações para a questão da alimentação e também das plantações. Eu amo essa atração, para mim ela é
muito legal, muito bacana de se visitar. Ela é bem tranquila e as filas dela são bem curtas, então é um momento de respiro e particularmente eu gosto bastante desse envolvimento, de saber, né, de não só a gente estar ali no parque se divertindo, mas também tendo conhecimento. A Soarin' também é uma segunda que eu amo bastante. E é uma viagem que você senta e você é levantado no céu. E aí você vai conhecer o mundo. Soarin' Around the World. Eu já tive a oportunidade também de ir na Soarin' Around the California. A única diferença entre as duas é que uma você vive, você navega pelo mundo e a outra pela Califórnia. As duas são bem diferentes, mas a experiência é bem parecida. É um simulador? Sim. Você às vezes vê o pé das pessoas balançando em cima, se você olhar para cima assim, mas eu particularmente amo demais. Eu preciso ir pelo menos 2 vezes, toda vez que eu vou. Não tem negotiable, não é negociável. Eu preciso ir nessa atração pelo menos 2 vezes. Até porque a trilha sonora dela é magnífica. Gente, vão na Soarin', por favor. A gente também vai ter a Spaceship Earth, vai ter uma região que você vai... Há uma região com diversos shows de encanto, diversas oportunidades também para você conhecer o Mickey, a Minnie e os outros amigos, além também da região que é mais futurista. Nessa região você vai encontrar Test Track, vai encontrar também essa atração que algumas pessoas passam mal, e a minha recomendação é ou você ir bem no comecinho do dia, ou você ir depois que você já... muitas horas depois que você comeu. Essa atração você pode ir na que você vai na Lua e a que você vai para Marte. Se você acha que você vai passar mal, se você tem problema com atração muito forte, vá primeiro na que você vai na Lua. Você vai nela, ok, aguentei, tranquilo. Aí você vai na outra. Eu aguento as duas, mas eu não recomendo você ir se você achar que você vai passar mal, principalmente se você tiver muito problema com pressão, brinquedos com pressão. Esse, para vocês terem noção, assim, os astronautas da NASA treinam nele, para você ter noção, assim, da dificuldade que ele é. Ali também, logo ao lado, tem a montanha-russa do Guardiões da Galáxia. Gente, essa montanha-russa, ela tem 6 músicas diferentes. Cada hora que você vai nela, você pega uma música aleatória e essas músicas, cada uma experiência vai ser diferente. Eu já consegui em 3 dessas músicas diferentes e em 3 foram experiências completamente distintas uma da outra. Então, é uma montanha-russa muito nova, muito bem feita e ela você precisa sim visitar. Recentemente, ela deixou de ser uma atração que você precisava fazer uma reserva prévia. Agora você pode só entrar na fila e poder experimentar ela. Então, mais oportunidades para você conseguir encontrar mais músicas. Mas o Epcot também é do mundo. Pavilhões. O World of Showcase. E no World of Showcase, você tem cada pavilhão de um país. Ali você vai ter experiências de alimentação, compras, vivências, shows e até mesmo atrações. A gente começa no México e vai passando por cada um desses países. Ali você vai encontrar China, França e termina no Canadá. É muito comum as pessoas fazerem degustações de coisas diversas, inclusive bebidas, entre o México até o Canadá. Sim, as pessoas... drink around the world. O que eu recomendo para vocês é só terem cuidado, não só na questão da alimentação, mas na questão das bebidas. Porque, né, gente... Se a gente fazer algumas coisas na Disney, a gente pode ser expulso. E se você bebe e você acha que isso pode acontecer ou que vai impactar o seu dia, é melhor você se garantir nesses pavilhões. Ou você encontra shows, ou você encontra filmes, ou você encontra atrações. E 3 deles são quase imperdíveis. No México, a gente vai ter dos 3 cavaleiros, que tem inclusive o Zé Carioca. Essa é uma boat ride bem tranquila e bem rápida que toda a família consegue ir. Você também encontra na Norway, a Frozen. A Frozen era uma atração, antes era uma outra atração que foi reformada por conta do sucesso de Frozen. E essa atração, ela é muito legal, ela é muito divertida, mas ela tem uma queda de água. Então, se você tem criança, e com certeza ela vai querer ir na Frozen, só avisa ela, ou não, mas só para você saber que tem uma quedinha muito rápida de água que pode sim assustar. Teve uma criança que andou comigo que ela deu uma choradinha, porque eu resolvi fazer uma surpresa, e aí essa surpresa não deu certo. Por fim, a gente vai ter a atração de Ratatouille. Ratatouille é uma atração muito recente também, que você vira o Ratatouille e tem que navegar durante toda a cozinha. É
essa atração, eu vou falar que eu, particularmente, não acho ela nada demais. Eu gosto muito da Frozen, eu gosto muito da Três Cavaleiros, mas essa atração, eu, assim, não vejo nada demais. E eu andei nela em Orlando e andei nela na França e mantenho o meu ponto que eu prefiro ir 2 vezes na Soarin' do que ir na Ratatouille, mas se você nunca foi, vale a pena você conhecer. O World of Showcase tem vários pavilhões, tem várias atrações e também parte de gastronomia. Ao longo do ano, o Epcot promove vários festivais. E esses festivais, cada um deles tem um tema, mas uma coisa eles têm em comum. As buffets, elas têm comidas diferentes, de porções e sabores totalmente distintos. Essas buffets são criadas para cada um dos festivais, então cada um dos festivais você vai encontrar buffets diferentes e cada ano eles mudam bastante, eles trabalham bastante nos ingredientes e também nos sabores. O meu festival favorito é o Festival of Arts, mas eu ainda não fui no das flores, Flowers and Gardens, então talvez eu não tenha que votar nesse momento, mas o meu favorito é o Festival of Arts. E no final do dia, óbvio, tem show de fogos no Epcot. Esse show de fogos ele é mais recente, ele é legal, é um show de fogos, então sempre muito bom, mas eu particularmente gostava muito mais do anterior. Esse anterior, ele durou muito pouco tempo e ele foi excluído, né, ou substituído, porque as pessoas reclamavam bastante que ali na laguna do World of Showcase, que é essa grande lagoa que tem, ficava as estruturas para o show. Assim, em vista do show que era pro show que ficou, eu preferi a estrutura, mas eu entendo porque que as pessoas preferiram mudar. E o Animal Kingdom é o parque dos animais. Mas não é um parque só de animais. Tem atrações, tem shows e, claro, muitas oportunidades e experiências diferentes. O Animal Kingdom também é dividido por regiões. Cada uma dessas regiões tem uma questão diferente e trabalha uma parte do mundo diferente. Ah, inclusive vai ganhar uma expansão, que a gente vai falar depois de todos os parques que estão crescendo, e praticamente são quase todos. No Animal Kingdom, você encontra toda a majestude da Árvore da Vida. E, gente, se pelas fotos você olha a Árvore da Vida e fala assim, ah, que legal, vou tirar uma foto, vou passar e vou para as próximas atrações, na vida real, eu sugiro você tirar um tempinho só para explorar essa árvore, porque ela tem vários detalhes e ela tem vários animais cravados exatamente ali nessa estrutura. Gente, é magnífico de longe, mas é muito mais lindo de perto. Nas regiões estão divididos os shows e as atrações. As atrações principais que tem nesse parque de brinquedo é o Everest, que é uma montanha-russa muito bacana, bastante adrenalina, lembra? A adrenalina está começando a chegar. E também outras atrações menores, para você se divertir ao longo do parque. Mas o foco, apesar de não ser um zoológico, é os animais. Então aqui você vai ter o safari, você vai ter a oportunidade de visitar os animais na fazendinha, de ver as aves, então tem muitas oportunidades muito vinculadas a essa questão. Eu sugiro vocês chegarem bem cedo e um dos primeiros brinquedos, se vocês não forem no Avatar, é fazer o safari. Isso porque a Flórida é muito... Então é de manhã ou no finalzinho do dia que você consegue ver mais animais. Só que esses animais, ao longo do dia, eles são trocados. Cada hora do dia fica uma parte, um animal ali solto. Então, pode ser que alguns animais você consiga ver mais durante o dia, de manhã, e outros na parte da tarde. Eu recomendo vocês ir bem de manhãzinha e já ter essa vivência. E, literalmente, é você andando. As girafinhas podem até passar na frente do seu carro. E se não tem tantos brinquedos nesse parque, tem o melhor show da Disney atualmente, que é o show do Rei Leão. Lion King. Esse show acontece várias vezes ao longo do dia, você tem que chegar um pouquinho mais cedo para você conseguir lugar, mas eu altamente recomendo vocês assistirem ele, porque ele é muito lindo, ele é muito emocionante e ele reconta a história do Rei Leão do começo ao fim. Então é imperdível essa atração. Outra parte que para mim particularmente é imperdível é você pegar o trem. Nessa região é onde que você vê os animais mais de perto. Você também vê toda a parte dos veterinários, de cuidar dos animais, etc. Inclusive o trem passa bem perto da onde eles ficam quando eles estão fazendo tratamento ou eles estão prestes a ter filhotes. E também é nessa parte que você pode, e aí tem que casar a questão dos horários, ter uma aula de desenho. Sim, uma aula de desenho dentro do Animal Kingdom que você consegue acompanhar um especialista, né, um
um desenhista, dá todas as instruções para você fazer um desenho. Uma atividade um pouco mais tranquila, mas uma atividade muito legal e muito bacana que eu altamente. E a parte do Avatar é a mais nova área, construída um pouco antes da pandemia. Aqui você entra no mundo de Avatar. Eu não assisti os filmes, mas eu consegui navegar, amei cada detalhe. Você fica olhando paspada, literalmente paspada. Gente, e as fotos não dá justiça para que esse lugar. Não dá. Nenhuma foto, nenhum vídeo vai dar justiça, porque na hora que você entra, você olha e você fala: meu Deus, o que é esse lugar? E ele é incrível. Ele tem 2 brinquedos, a nave Journey e a Flight of Passage. A nave Journey é uma boat ride muito linda, muito maravilhosa. Ela só é curtinha. Uma vez a gente pegou uma fila de mais de 1 hora e aí ela passou tão rápido que você fala, será que compensou? Mas ela é muito linda, você tá literalmente ali no mundo de Avatar e tem o animatronic mais caro já criado. Pode começar o dia por essa atração, exatamente por conta das filas. Do lado tem a Flight of Passage. E a Flight of Passage você mergulha em todo o ambiente do Avatar. Lembra que eu não assisti os filmes, mas eu sei dessa parte. Que eles são humanos e eles têm que virar o Avatar para poder estar lá junto com os outros avatares. Eu acho que é mais ou menos isso a história do filme. E aí você vira um avatar e aí você literalmente voa. Você voa. Essa é a sensação. Tem água, tem um telão que não tem nenhum erro, você se perde, você se mergulha ali completamente, bate o negócio na sua cara, o vento e tudo mais. Gente, é literalmente incrível. Então, é uma atração muito nova, é uma atração que tá fenomenal e vocês precisam conhecer, mesmo se vocês não entenderem de Avatar como eu, porque vale a pena. E dentro do parque tem várias experiências que você paga à parte ou não, exatamente para você ter essa vivência. Tem uma experiência que é mais focada nas crianças ali do Russell e do Up, do filme Up, então tem essa experiência que ele vai coletando vários badges para ele guardar. E também tem outras experiências pagas, que você pode conhecer mais perto do safari, conhecer outros animais mais de perto, só que essas experiências são à parte e você sempre precisa reservar antes. Hollywood Studios. De todos os parques, esse é o parque que eu tenho mais experiências diferentes e que eu amo bastante no mesmo dia. Também dividido por áreas, por muitos anos o Hollywood Studios estava brigando por uma identidade mais própria. Isso porque quando ele foi criado com foco nos estúdios de Hollywood. Então tinha várias experiências focadas nessa parte. Mas ao longo dos anos e das suas transformações, ele foi recebendo áreas diferentes. O estúdios, como todos os outros parques, é dividido por áreas. E essas áreas são muito referentes ao tipo de atrações e o que você encontra em cada uma delas. A gente vai ter a parte de Hollywood, que inclusive você encontra Hollywood Tower of Terror. Essa é uma atração bem diferente, ele é um elevador mais sombrio e ali dentro você cai com uma surpresinha no final. Mas ao lado a gente também tem teatros e nesse teatro você encontra o espetáculo da Bela e a Fera, que acontece ao longo do dia. Também é nessa região que você encontra até então a única montanha-russa do Hollywood Studios, que é a montanha-russa do Aerosmith, que vai sofrer uma mudança de tema para o Muppets. Atrás também tem um espaço de shows. Esses shows até ano passado era do Relâmpago McQueen e agora recebeu um novo show sobre os vilões. Continuando nessa região, você vai encontrar várias lojas, várias oportunidades de compra e comida, mas você vai cair de cara no teatro chinês. E esse teatro chinês, ele é inspirado no mesmo teatro que tem lá na Califórnia. Por isso, né, Hollywood. Então eles quiseram criar uma ambientação puxando muito essa questão de Hollywood. Ali nesse teatro tem a única atração do Mickey e Minnie de todos os parques. Acredite se quiser. É a única atração que eles têm, que foi inaugurada inclusive há menos de 2 anos. Essa é uma atração um pouco mais simples, ela é divertida. Não digo para vocês não irem, mas ao mesmo tempo ela é uma atração que na minha lista de prioridades ela acaba ficando mais baixa. Depois temos 2 possibilidades, mas a gente vai fazer a volta e vocês vão entender por quê. Continuando, a gente vai ter uma região de shows. Ali você vai encontrar o show da Frozen e também o show do Indiana Jones. Cada um tem as suas diferenças. O do Frozen é mais um sing-along com várias piadinhas, várias coisas bem legais. E do Indiana Jones, na verdade, é um stunt show. Então você vai ler e eles vão mostrar dentro do Indiana Jones exatamente como que eles fazem todas as acrobacias nos filmes. E bem nesse finalzinho você vai encontrar o Star Tours.
Ainda não é a parte de Star Wars, é o Star Tours. Isso porque a parte de Star Wars ela é mais recente e o Star Tours existe desde a época dos anos 90. O Star Tours nada mais é do que um simulador. Algumas pessoas passam mal, mas eu, na verdade, me divirto bastante. Você senta e você vai fazer várias aventuras. Essas aventuras, elas são mudadas, então a cada vez que você faz, você pega uma aventura diferente. E tem muitas possibilidades de você fazer. E quando esse brinquedo foi inaugurado lá na Califórnia, a fila dele era tão grande que a Disneyland teve que ficar aberta durante todo o final de semana, porque as pessoas simplesmente não saíram da fila. Na sequência, tem uma área inteira que está em transformação, que antes era dos Muppets e agora vai virar dos Monstros S.A. A gente vai falar só das expansões depois, mas saibam que aqui tinha uma área linda dos Muppets. Gosto muito dos Monstros S.A., não me leve a mal, mas os Muppets tinham meu coração, então meio triste. Mas ok. Continuando, a gente chega aí em Batuu. E Batuu é a região do Star Wars, a Galaxy's Edge. Essa é uma região que foi inaugurada em 2018. Essa é uma região que foi inaugurada um pouquinho antes da pandemia, mas que tem uma ambientação total com Star Wars. Batuu não existia na saga, é uma cidade criada para a Galaxy's Edge, ela não existe na saga. Então ali você vai encontrar não só os Rebels, mas também a First Orders e, claro, muitas pessoas buscando formas legais e talvez não tão legais de ganhar dinheiro. Nessa região tem várias atividades para quem gosta muito de Star Wars. Não só as lojas, as comidas e tudo quando eu digo tudo, até mesmo a Coca-Cola é inspirado em Star Wars, como também você consegue montar o seu próprio sabre de luz e o seu droid. Essas experiências são pagas à parte, precisa reservar, mas principalmente o do sabre de luz é uma experiência total. Você entra, você monta o sabre e quando você finaliza, todo mundo que faz diz que compensa bastante. O valor para mim ainda está um pouco acima do que eu esperava pagar num sabre de luz em algum momento da minha vida, mas todo mundo que fez falou que é bem emocionante. E o droid é uma experiência um pouco mais rápida, um pouco mais leve, mas nessa experiência você também consegue montar o seu droid. Você pode montar um droid como o R2-D2, como o BB-8, mas você também pode montar um droid seu, no seu jeito, das suas coisas, na sua montagem, inclusive com alguns chips de voz diferente, etc. Bastante oportunidade para gastar dinheiro. E também tem um bar, que é o bar da Oga, a Oga Canteen, que é muito parecido com o filme do primeiro Star Wars. A Oga Canteen é um bar muito rápido, então você entra, toma um drink e sai. Ele não é um ambiente para você sentar e você ficar ali muito tempo comendo, porque eles querem exatamente promover uma coisa mais rápida. Vem aqui, faça um acordo sinistro e vá para o seu caminho para você ganhar as suas missões. E falando em missão, tem 2 brinquedos nessa região. O Millennium Falcon, que é basicamente a Millennium Falcon. Você entra dentro da Millennium Falcon, tem a oportunidade de tirar foto e, claro, dentro da cabine da Millennium Falcon. Gente, toda vez que eu ando nesse brinquedo, o meu coração Star Wars fala mais alto e, assim, pra mim é uma experiência única. Eu nunca fui pilota, porque eu acho que eu ficaria um pouco estressada, então eu nunca fui pilota, mas é uma atração que, se você ama Star Wars, você precisa ir, porque ela é incrível. E a gente... Mas é uma atração que, se você ama Star Wars, você precisa ir. E Ride of Resistance. Lembra que eu falei de vários brinquedos? Nossa, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor. Ride of Resistance é o melhor. Ele é o top 1. Mesmo que você não entenda nada de Star Wars, mesmo que você não conheça o filme, vá, porque é uma atração única. Você entra dentro. Basicamente, a história da atração é que você é preso pela First Order e eles vão interrogar você, porque você sabe o que está acontecendo com os Rebels e você vai falar o que está acontecendo e aonde eles estão escondendo a base. Mas antes disso acontecer, os Rebels vão tentar te ajudar. Essa atração tem 2 caminhos. Cada um deles vai fazer um caminho diferente. Um você vai por coisa e esse você sobe no elevador. A primeira vez que eu fui, eu já sabia, eu fui no azul, ok, beleza. Na segunda, a gente tava quase indo pro azul, aí o cara falou vermelho. E você fica meio sem jeito de pedir as coisas, porque você pode pedir as coisas na Disney, tá, gente? Você pode falar assim, eu posso ir naquele carrinho? O cast member pode falar que sim ou não, tá? E, gente, lembre-se, eles estão trabalhando ali. Então, se ele falar não, não é um não porque eles não querem, eles
estão simplesmente tentando dar conta da fila. Mas na atração do Star Wars, porque você tá na First Order, eles são mais bravos, eles estão com a cara fechada. Então vocês podem até pedir, mas às vezes você não vai conseguir, porque você fica meio assim, será que eu peço? Não vou pedir. Infelizmente saindo do Star Wars, mas indo para Toy Story Land. E ali você tá dentro de Toy Story. Tem montanha-russa, tem brinquedo para você competir, tem brinquedo para você curtir, tudo inspirado em Toy Story. A montanha-russa dali é a Slink Dog. E essa montanha-russa é muito recomendada, assim, tem uma criança, ela nunca foi numa montanha-russa, talvez essa seja a primeira dela e ela vai gostar. Mas uma recomendação, ela é um pouco mais forte, então leve a sua criança que seja um pouco mais aventureira, ok? É uma boa primeira montanha-russa, mas não quer dizer que seja um passeio no parque. Não, ela é um pouco mais difícil. Como tem muitas atrações e shows nesse parque, é muito difícil você conseguir dosar tudo. Muito difícil. Eu nunca consegui, em um dia do Hollywood Studios, conseguir fazer tudo. Eu consegui fazer tudo que eu queria, mas não tudo. Então é muito importante você dosar bem o seu dia e começar cedo e ir até tarde, porque para você conseguir aproveitar tudo que ele tem. Inclusive, tudo que ele tem, o seu show final, o Fantasmic. O show de fogos no Magic Kingdom, ele é único, ele é esplendoroso, eu choro todas as vezes e tudo mais. Mas o Fantasmic, ele é muito gostoso, eu gosto bastante do Fantasmic. Eu fico até meio assim, qual que você gosta mais? Você gosta mais do Fantasmic do que do show do Fogos no Magic Kingdom? Não. Mas pra mim o Fantasmic, ele tá numa outra divisão. E aí nessa outra divisão ele é o melhor. Então eu gosto bastante, é uma ótima forma de terminar o dia. E os shows acontecem mais no final do dia, então não prejudica tanto o seu dia no parque. Possivelmente você vai escutar de algumas pessoas. Não vai para a Disney agora, porque eles estão terminando a construção de A, X, B. Espere para você poder ver essa construção finalizada. Concordo em partes, mas depende muito do tipo de experiência e exatamente do que você está interessado em ver na Disney. Por quê? A Disney, na verdade, todo o conceito dos parques vai estar sempre em evolução. Então, teoricamente, tudo vai estar sempre em construção. O Epcot é o único dos parques que até então não tem nenhuma nova construção sendo realizada ou estimada. Mas o Epcot ficou quase 3 anos em reforma. A reforma não foi tão boa assim, não acho que mudou tanta coisa, mas foi uma reforma. E essa reforma durou anos. O Animal Kingdom também está em expansão. Na verdade, o Animal Kingdom está fazendo uma reforma. Eles tiraram a área da Disneyland e nessa área vai estar a Latin America. Vai sair as atrações que tem lá hoje e que vai vir o quê? Uma atração do Indiana Jones e uma atração baseada em Encanto. Essa vai ser uma boat ride em Encanto, então eles vão construir a casita, pelas fotos, parece que vai ter alguns outros brinquedos, como, por exemplo, carrossel e outras coisas parecidas. E esses brinquedos vão substituir as áreas que existiam antes. Então, ali é uma reforma ao invés de uma expansão. Essa reforma está prevista para acabar em 2027. Aí, lá no Hollywood Studios, a gente tinha a área dos Muppets, que eles estão, na verdade, agora fazendo toda a parte da construção do Monstros S.A., a Monstrópolis. Aparentemente esse é o nome, parece que vazaram sem querer. Então, essa região de Monstros S.A., né, Monstros S.A., eles vivem na Monstrópolis e parece que essa área vai chamar Monstrópolis. Essa parte, além de ganhar toda uma reforma, né, uma cara nova e tudo mais, vai ganhar uma montanha-russa e é a primeira montanha-russa da Disney que as perninhas ficam assim. E vai ser exatamente da cena, para quem assistiu Monstros S.A., em que eles estão nas portas, e aí as portas eles têm que correr por conta da Boo, porque senão o outro cara vai pegar e tudo mais. Então vai ser essa montanha-russa inspirada exatamente mais ou menos nesse momento do filme. E ali também se espera-se que vai ter outras coisas, como um restaurante japonês e outros brinquedos. Essa região, a previsão tá lá no Magic Kingdom, a gente tem duas coisas. A gente tem uma região sendo transformada e uma região nova que será criada. Então lá não é só a reforma, lá também entende-se uma expansão. A reforma é uma terra de carros. Na Califórnia já tem uma parte de carro super legal e agora eles vão trazer para o Magic Kingdom, mas não vai ser uma cópia do que tem na Califórnia, vai ser
uma outra experiência de carros. Então, eles vão fazer uma coisa diferente. E a extensão que vai acontecer no Magic Kingdom é a Terra dos Vilões. E essa Terra dos Vilões era um desejo muito antigo de vários fãs, várias solicitações. A Disney, pelo jeito, ouviu e será construída essa nova parte. Tudo isso no Magic Kingdom, considerando que a gente está falando de expansão, de crescimento e tudo mais, a gente não imagina que talvez vai ficar pronto tudo antes de 2030, 2032, 2031. Aí, quando você para e pensa, poxa, eu vou esperar finalizar a parte de carros, porque eu sou muito fã de carros, então eu prefiro, quando eles terminarem, eu vou lá para ver o Relâmpago McQueen. Ok. Mas todo o restante, se você for sempre ficar esperando para que seja finalizadas as coisas, você nunca vai ir, porque sempre vai ter uma coisa nova em construção, seja na Disney ou não. Então essas expansões vão trazer novas experiências, ainda não foi anunciado o Fifth Gate, né, o quinto parque, que era uma conversa que estava acontecendo ano passado, em resposta da Disney para o Epic Universe, mas a Disney trouxe aí essa expansão para o Magic Kingdom, né, essa construção de uma nova área dos vilões. E se tem hotel e parques em 110 quilômetros, também precisa ter transporte. E a Disney tem o seu próprio transporte dentro de todos os parques e os hotéis. Não importa qual hotel da Disney você esteja hospedado. De lá, você vai ter transporte para todos os parques e para o Disney Springs. E desses parques ou do Disney Springs, você consegue ir até os outros hotéis também. É muito comum o pessoal fazer o Crow Hotel. Então, você ir conhecendo vários hotéis diferentes, porque isso a Disney tem bastante. Então, você vai ter um hotel que tem os monorails, você vai ter os hotéis que vai ter safari, que tem outras coisas, que dá para você ver girafa pertinho e tudo mais. Então, os hotéis são uma atração à parte. E o transporte também. Na maioria dos hotéis, todos os... E a Disney não tem... E as formas de transporte são ônibus, o monorail, e também o Skyliner. Gente, o Skyliner é uma experiência muito legal. Mesmo se você tem um pouquinho medo de altura, eu recomendo, porque é muito legal. Você passa por vários lugares e você consegue chegar até mesmo ao Epcot e o Hollywood Studios utilizando o Skyliner. O monorail ele vai atingir toda a região do Magic Kingdom, os hotéis da Seven Seas Lagoon, e aí a gente está falando aqui do Contemporary, do Polynesia e do Grand Floridian, e também ele vai até o Epcot, inclusive ele passa dentro do Epcot, sim, atrás daquela bola, ele passa ali exatamente utilizando o monorail. Já o Skyliner, ele vai atingir outras regiões de hotéis. Naquelas regiões de hotéis vai ser o Hollywood Studios e o Epcot, mas da outra entrada do Epcot, porque tem duas, e também os hotéis da região. Esses hotéis são hotéis mais ou menos na categoria de moderado, mas tem um hotel da categoria de econômico que também é atingido pelo Skyliner. O Skyliner funciona super bem, exceto quando está chovendo muito ou quando eles estão em manutenção, mas também quem está na região que só tem ônibus também será muito bem atendido. Quando você está nos hotéis, eles avisam os horários e você também consegue acompanhar, não só pelo aplicativo, mas pela tela da TV, que horário que vai ter o seu próximo ônibus para você poder se programar. Exceto bem no comecinho do dia ou no final, acabou de sair os fogos no Magic Kingdom, por exemplo, você vai encontrar os transportes de uma forma bem ok, às vezes vai um pouquinho mais apertadinho, mas nada comparado, por exemplo, ao metrô de São Paulo, tá, gente? É outra experiência. E como eu falei, ele também atinge a Disney Springs. Algumas pessoas comentam, porque o All Star só atende ônibus. E é ruim. Gente, não é, tá? O All Star só atende ônibus porque lá só tem ônibus naquela região. Assim como tem outros hotéis muito mais premiums que também são atendidos só pelos ônibus, porque o ônibus não vai chegar lá. Outro transporte que também vai ter em alguns hotéis vai ser o barco. O barco eu peguei para ir no Disney Winners Lodge e foi muito legal, muito bacana, foi uma experiência muito legal. Mas na volta eu fui para Disney Springs, então acho que eu peguei o ônibus para ir para a volta. Também aproveitando para conhecer todos os hotéis e, claro, experimentar todos os transportes que a Disney oferece. E se você está fora da Disney, você consegue também estacionar. No TTC, você estaciona para você poder ir no Magic Kingdom ou no Epcot. Você também tem estacionamento no Epcot, no Hollywood Studios e no Animal Kingdom. Na Disney Springs, o estacionamento ele é gratuito, mas atenção,
A Disney Springs abre mais ou menos 10 horas da manhã e ela fica aberta até mais tarde. Ah, então dá para eu parar o carro ali e dali ir para os parques? Até dá, gente, mas assim, 10 horas da manhã no Animal Kingdom, desculpa, você já tá chegando muito tarde, tá? Então, a minha recomendação é, se você for utilizar carro, você fazer as continhas e deixar no estacionamento para que você fique mais próximo e que você consiga aproveitar. E deixar o Disney Springs para quando você for na Disney Springs e saber que você não precisa pagar o estacionamento lá. Não dá mais, e quem talvez foi há muitos anos, talvez tenha essa lembrança, não dá mais para parar nos hotéis. Muitas pessoas paravam nos hotéis, deixavam ali, ia para os parques, depois pegavam. Não dá mais. Agora tudo é muito bem controlado, tudo bem acompanhado, e para você parar no hotel, você vai ter que comprovar que você tem uma reserva para jantar ou para comer naquele hotel. Então você pode sim parar no hotel, desde que você tenha uma reserva para fazer uma alimentação lá. O fura-fila da Disney. Como que funciona e como que eu posso me aproveitar dele da melhor forma possível. Desde a pandemia, a Disney fez várias formas de fazer valer o seu novo Fast Track, o seu novo fura-fila. Cada uma dessas formas foi mudando, as regras foram mudando, a forma foi mudando. Então a gente vai te explicar aqui como que está agora, mas se tiver alguma alteração, vai aparecer nesse vídeo aqui para você clicar, para você ir lá e ver o vídeo dessa alteração que houve e como que está funcionando agora, porque, gente, mudou muito. Então, vamos falar como que está funcionando agora. O fura-fila na Disney chama Light Lane. E temos o Light Lane múltiplo e o individual. No múltiplo, por parque, você pode escolher até 3 experiências. Essas 3 experiências têm 3 categorias que você pode escolher, categoria 1, 2 e 3. Então, antes de chegar no parque, você pode escolher um brinquedo da categoria 1, ou 2 da categoria 2, ou 3 da categoria 3. E à medida que você vai indo nesses brinquedos, você pode voltar no aplicativo e selecionar mais. Só que atenção, você vai escolher ali exatamente o horário que você vai nessa atração e você não pode ter muito atraso, porque senão você perde a sua reserva. Já o Light Lane individual, ele vale para algumas atrações. Atrações como Rise of Resistance, Fly of Passage, Cosmic Rewind e Tron precisam ter uma Light Lane extra. Quer dizer, com o passe que você comprou, por exemplo, para o Magic Kingdom, se você quiser furar a fila do Tron, você vai precisar comprar um Light Lane à parte. Os valores variam de acordo com o dia e com a demanda daquele parque, sendo o Animal Kingdom mais barato e o Magic Kingdom o mais caro. Você pode comprar até 7 dias antes e já começar a fazer as suas reservas do Light Lane, desde que você esteja hospedado em um dos hotéis da Disney. Além dos 4 parques temáticos, a Disney tem 2 parques aquáticos, o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon. O Typhoon Lagoon aconteceu um vendaval e todas as coisas foram tiradas do lugar exatamente por conta desse vendaval. Então tem inclusive um barco lá em cima do topo. Já no Blizzard Beach, você só está misturando água com neve. Ambos os parques têm várias experiências aquáticas para todas as idades, mas fica a recomendação que principalmente o Blizzard Beach tem mais brinquedos um pouco mais leves, um pouco mais que você vai se divertir. Nos 2 parques você tem áreas de tranquilidade e pode aproveitar o dia para ganhar um respiro e assim aguentar mais uma leva de parques para os próximos dias. E se você fica no hotel da Disney, no seu primeiro dia que você está entrando no hotel, você tem direito a entrar gratuitamente em qualquer um dos parques aquáticos que estiverem abertos. A Disney Springs é o centrinho da Disney, o que antigamente chamava de Downtown Disney. Ali você encontra desde lojas de roupa, sapato e também uma parte de gastronomia com restaurantes de chefes renomados e muitas experiências diversas. Você tem restaurante com fish chips, restaurante de frutos do mar, você tem restaurante de brunch, você tem bars, que é aqueles bares que você pode tomar vários tipos de vinhos e bebidas distintas. Então tem muitas experiências e muitas coisas para você conseguir encontrar e para você também aproveitar, seja sua tarde ou à noite na Disney Springs.
A Disney Springs também oferece cinema, boliche e tem inclusive o Circo de Solé também nessa mesma região. Quando você está navegando nela, você consegue explorar ela cada cantinho, cada parte e também as lojas da Disney. Você consegue comprar as coisas no parque, sim, mas você tem algumas opções, ou melhor, muitas opções na World of Disney e nas lojas correspondentes da Disney. Vale a pena você explorar bastante essa região e principalmente essas lojas para você saber o que comprar ou não nos parques. E uma região menos explorada pelos brasileiros, e eu particularmente não sei porquê, é a Boardwalk. Na Boardwalk, você não vai ter tantas chances assim de compras, mas é uma região linda, dentro da Disney, bem ao lado do Epcot, em que você consegue conhecer vários restaurantes, andar pela Boardwalk e ter um final do dia incrível e muito tranquilo. Talvez a Boardwalk não seja tão conhecida porque ela está perto de vários hotéis naquela região. E os hotéis da Disney, e se tem uma coisa que a Disney tem bastante, é hotel. Algumas pessoas podem falar que o único benefício de ficar nos hotéis da Disney é para poder entrar 1 hora mais cedo nos parques. Sim, é um baita benefício, mas não é o único. Inclusive, eu acho que isso é um plus de você ficar dentro dos hotéis da Disney. Se tem uma coisa que a Disney é conhecida, não só na questão dos parques, mas também na questão dos negócios, é na qualidade dos seus serviços. Sim, pode acontecer alguma coisa, pode nem sempre ser da melhor forma ou atender às nossas expectativas, mas o serviço da Disney é diferenciado. Você consegue sentir essa diferença, não importa qual tipo de serviço você está executando ali. Agora, você imagina você ficar dentro desse serviço para você ficar hospedado durante a sua viagem dos sonhos. Então, para mim, esse é o melhor benefício de ficar hospedado nos hotéis da Disney. Não é só a questão do tipo de hotel, porque tem uma gama muito grande, porque eu consigo escolher de acordo com o meu budget, de acordo com o que eu preciso. Mas os funcionários, os cast members, eles fazem com que você se sinta muito bem recebida e sempre criando formas para que você se sinta em casa. Literalmente, o motorista, quando pega você no parque, leva você para a porta do hotel, ele desce do ônibus e fala, welcome home. E aí o seu coração fica quentinho, você fala, home, this is my home, essa é a minha casa. Então, esse é o melhor benefício de você ficar nos hotéis da Disney, exatamente pela qualidade do seu serviço. E se a qualidade é bom, a quantidade é ainda melhor. Dentro de todo o World of Walt Disney, a gente tem mais de 40 hotéis. Desses 40, 25 são operados pela própria Disney. O restante são Marriott, Hilton, eu ia falar etc, mas são grandes marcas, Four Seasons, todos eles têm hotéis dentro do World of Walt. Ah, então eu só posso ficar no hotel da Disney. Não. Você pode ficar em hotéis da Disney, você pode ficar em hotéis parceiros, ou você pode ficar em hotéis da Boa Vizinhança. Hotéis da Boa Vizinhança são hotéis aprovados pela Disney, mas que não fazem parte do Disney World. Esses hotéis, na sua maioria, oferecem até mesmo transfer para a Disney, com horários mais específicos, né? Você tem que acompanhar, você já não vai ter tantas mobilidades assim, mas isso faz você economizar, seja com transporte ou estacionamento. Então, é muito importante que você confira o hotel que você vai ficar, se ali tem um transfer ou se ali tem uma possibilidade de transfer para os parques. Não vai te ajudar sempre, não vai te ajudar em todos os horários, mas vai fazer você economizar bastante, principalmente se você sabe navegar dentro dos transportes da Disney. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o transfer do meu hotel vai sair do Epcot às 10 da noite e eu estou no Magic Kingdom. Se eu sei como funciona o transporte da Disney, eu sei que do Magic Kingdom eu consigo entrar no monorail e chegar no Epcot. Então eu posso sair do Magic Kingdom às 9, por exemplo, pegar o monorail, chegar no Epcot e aproveitar o transfer para o meu hotel às 10, que sai de lá, sem precisar gastar o dinheiro que eu ia usar esse dia para, por exemplo, pedir um Uber. Então, conhecer essas opções e conhecer como que a Disney funciona também te ajuda a aproveitar até mesmo quando você não vai ficar dentro dela.
Também tem forma de você ficar em casa e outros hotéis que Orlando te proporciona. Mas nesses casos você vai precisar ou alugar um carro e estacionar na Disney pagando o estacionamento ou utilizar os transportes de aplicativo. Sendo esse mundo à parte, obviamente tem vários eventos que acontecem ao longo do ano dentro da Disney World. Tem eventos que são de terceiros promovidos lá dentro, como por exemplo campeonatos, mas também tem eventos da própria Disney, como as suas corridas. As suas corridas são icônicas, tem desde os 5 quilômetros até mesmo uma maratona, com os maratonistas passando dentro do Castelo da Cinderela antes das 5 da manhã. Ao longo do ano, a Disney também promove vários eventos dentro e fora dos seus parques. Dentro dos parques são eventos acompanhando o calendário americano. Tem desde os festivais, como o do Epcot, mas também eventos como 4 de julho, com fogos especiais no Magic Kingdom. A gente também vai ter o Halloween e o Natal. Essas festas de Halloween e Natal são sempre festas pagas à parte. Então, nesse dia, o parque fecha mais cedo e quem tem o ingresso consegue aproveitar o parque até meia-noite, 1h da manhã. Essas festas são experiências únicas que você pode aproveitar. Por exemplo, no Halloween é o único dia que você, adulto, pode ir fantasiado como, literalmente, uma princesa. Já no Natal, você tem a experiência de aproveitar uma festa de Natal com o Minnie, a Mickey e, claro, o Papai Noel. No Hollywood Studios, por exemplo, há 2 anos eles criaram uma festa única de Natal para todo mundo ir muito bem vestido, muito bem arrumado e aproveitar o Natal da década de 20, por exemplo. É porque no Natal americano eles usam pijama. Então a gente foi na festa do Magic Kingdom e tava todo mundo de pijama e a gente arrumado como festa de Natal, mas eles usam pijama. Então eles tiveram que criar uma outra festa para falar, nessa festa vocês vêm bem arrumar. Não foi isso, tá, gente? Mas também tem fogos especiais no Magic Kingdom de Natal e parada de Natal no Natal e também no Ano Novo.